A economia brasileira cresceu quase 2% no primeiro trimestre deste ano. Esses dados foram divulgados pelo IBGE. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, o PIB do Brasil cresceu 1,9% no primeiro trimestre de 2023, em comparação com o último trimestre de 2022. Já em comparação com o primeiro trimestre do ano passado, a economia brasileira aumentou 4%. Em 12 meses, a alta foi de 3,3%. A soma de todos os bens e serviços produzidos no país totalizou 2,6 trilhões de reais. Desde o início da série histórica do IBGE, a economia brasileira nunca esteve em um patamar tão alto. A gente foi realmente espetacular crescimento na agropecuária, né? Essa agropecuária ela cresceu mais de 20% em relação ao último trimestre. Isso está associado a realmente uma safra recorde que a gente está tendo, né, no Brasil. Se a gente for lembrar as condições, por exemplo, em relação ao ano passado, a gente tem uma safra mais difícil porque a gente teve problemas de clima e tivemos problemas de choque de custos voltados à questão dos fertilizantes, a questão do preço do petróleo, que impacta muito dentro dos insumos para a agricultura. E isso foi tudo favorável nesse ano. A gente teve um clima melhor, a gente teve custos mais baixos, então a safra foi enorme e isso ajudou bastante. Os serviços também cresceram 0,6%. No principal setor da economia do Brasil, se destacaram as atividades de transporte e as atividades financeiras. A indústria ela praticamente ficou estável, né? A área do consumo, por exemplo, não cresceu muito, né? A gente teve uma queda no investimento, então são números um pouco mais negativos nessa área aí. A queda no investimento, por exemplo, está associada a taxas de juros muito altas, né? Ainda no Brasil. Ainda de acordo com os dados do IBGE, o consumo das famílias aumentou 0,2% graças à melhora do mercado de trabalho, dos salários e à redução da inflação. O aumento deste consumo poderia ter sido maior se não fossem o endividamento das famílias e o encarecimento do crédito. O consumo do governo também aumentou 0,3%. Mas as condições são mais favoráveis, está todo mundo agora revisando os números do crescimento do PIB para o ano de 2023, né? O que a gente começou no início do ano pensando que poderia ser difícil chegar a 1%, vários analistas agora já estão reprogramando as suas estimativas para que possa chegar até alguma coisa em torno de 2% do crescimento do PIB nesse ano de 2023, o que é bom para a economia brasileira, né? Para aumentar a geração de renda, né? A geração de emprego, né? E mesmo com esse crescimento de 1,9% do PIB, alinhado com as projeções do Ministério da Fazenda, o ministro Fernando Haddad pediu cautela. Quero conversar com Vinícius Serra. Vinícius, uma ótima noite para você. Esse aumento, ele ainda foi acima das expectativas do mercado financeiro e também do próprio governo, Vinícius. Exatamente, Elias. Boa noite para você, para todos que nos assistem e muito por conta do agronegócio, como a gente acabou de ver na reportagem anterior, que também foi destacado pelo Fernando Haddad. Então, ele pediu essa cautela muito por conta disso, que é esse ponto, essa inflação, né? Os dados foram inflacionados muito por conta do agronegócio. E ele pediu um foco na economia de 2024, para que no próximo ano o Brasil comece comece gerando empregos, comece criando oportunidades. E ele também destacou que para isso acontecer é necessário um controle da inflação, que é assim como tem sido feito, e também que os juros continuem caindo, mesmo que pouco a pouco. E segundo o ministro da Fazenda, essa combinação de emprego e inflação em queda é uma ótima oportunidade. Ele chamou de uma janela importante para o Banco Central reduzir os juros nos próximos meses. Mas ele também não quis cravar quando que isso pode vir a acontecer. Isso depende do Banco Central e que, segundo o Ministério da Fazenda, a parte do Ministério já foi feita principalmente com a aprovação do novo arcabouço fiscal. Em contrapartida, o Ministério do Planejamento disse que o desempenho do PIB neste primeiro trimestre indica que a economia pode crescer mais do que o previsto pelo mercado financeiro neste ano de 2023. E já no próximo dia 29, o Conselho Monetário Nacional
vai definir a inflação para 2026 e também vai definir se mantém a mesma meta para 2024 e também para 2025. Elias. Excelente, Vinícius. Muito obrigado pelas informações. Até já.